Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 1, onde nós vamos ler os primeiros 9 versos. A palavra de Deus diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos. Senhor, nós, por tua graça, estamos na tua presença, diante da tua palavra santa e verdadeira, e queremos implorar para que o Senhor, com a tua bondade, venha pastorear a nossa vida. Venha, ó Pai, enriquecer-nos e fortalecer-nos, ó Pai, no conhecimento da verdade que aprimora também a nossa fé. Ó Deus, te louvo, porque o Senhor é Deus único, o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, todos nós, de uma maneira geral, somos conduzidos por alguma motivação. E quando acontece alguma coisa errado, normalmente existe aquela tendência de buscar um responsável. Se as coisas são boas, eu digo graças a Deus. Em alguns momentos eu tento inflar a mim mesmo e dizer, puxa, como eu fui bom. Mas quando as coisas estão erradas ou não estão boas, estão ruins, há uma tendência no coração humano de sempre lançar responsabilidades sobre os outros, às vezes sobre o diabo. Mas o que nós vamos aprender hoje na palavra de Deus é que a verdadeira motivação do cristão para o desenvolvimento da sua fé, para o desenvolvimento de uma vida cristã saudável, uma vida cristã que cresce, uma vida cristã que é segundo a palavra de Deus, essa motivação, ela vem por causa de circunstâncias, ou não está baseado em eventos históricos necessariamente, mas na pessoa de Deus, para que depois possamos olhar os próprios eventos. Quando nós nos ajuntamos, como hoje vocês estão ouvindo esta mensagem, visualizando ela, nós nos ajuntamos para buscar ao Senhor, para adorar a Deus como Salvador. O que é essa adoração ou esse louvor? Queridos, a adoração, ela tem a ver com minha vida com Deus. Está intimamente ligado com um conceito chamado piedade. E piedade tem a ver com a minha intimidade com Deus. Vida piedosa é vida íntima com o Senhor, através da oração, através da leitura, através do Espírito Santo de Deus e, antes de tudo, pela mediação de Cristo Jesus e aquilo que o sangue dele fez a nosso favor. O apóstolo Paulo, ele diz em Efésios capítulo 1, que nós fomos predestinados para sermos para o louvor da glória de Deus. Nesse texto, Paulo está adorando a Deus, está glorificando a Deus.
está bendizendo ao Senhor e, de uma certa forma, ensinando os crentes a fazerem a mesma coisa. Quando Paulo fala a respeito de si mesmo, na sua primeira carta para Timóteo, no capítulo 1, verso 16, ele olha para a sua própria vida e ele diz: por essa mesma razão me foi concedido misericórdia, para que em mim mesmo o principal evidenciasse Jesus a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, vem a expressão de Paulo: ao Rei eterno, imortal, invisível, ao Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo, como que descortinando os olhos de Timóteo para olhar para a obra de Deus e o Deus da obra, ao final, a única coisa que ele pode fazer é glorificar ao Senhor, bendizer ao Senhor e fazê-lo de uma forma extremamente profunda. Louvar, irmãos, tem a ver com uma vida de intimidade com Deus. Adorar é um estilo de vida do cristão. A expressão mais pura, singela e significativa de agradecimento é o louvor. O louvor é uma atitude consciente, é uma atitude que tem fonte de motivação, tem raiz, tem inspiração. E isso está ligado a Deus e a sua obra. Quando Paulo está aqui nesse texto, enviando a carta, ele mesmo se apresenta como apóstolo Paulo, como aquele que foi chamado e enviado por Deus para fazer uma obra de lançar as raízes da fé cristã, ensinar os princípios elementares da fé cristã. E ele escreve essa carta aos irmãos, a uma igreja. Ele não está evangelizando através dessa carta, ele está pastoreando uma igreja. Ele fala para servos de Deus. E ele diz que esses são santos e que estão num processo de santificação. Eles foram arrancados de uma realidade, trazidos para outra, para viverem agora de conformidade com isso. E nos primeiros versos, do verso 3 ao verso de número 8, o que nós encontramos, verso 9, me perdoe, nós encontramos Paulo dando graças a Deus pela vida da igreja e pela obra de Deus a favor dela. Contudo, a partir dali, a partir do verso 10 até o final da carta, nós podemos chamar de uma carta dura, onde o apóstolo Paulo questiona a vida da igreja. Mas é muito interessante que antes de questionar essas pessoas, ele diz: vocês são crentes, vocês têm motivo para viverem segundo a graça de Deus. Vocês têm motivo para adorar ao Senhor como eu também tenho. É como se ele estivesse dando a motivação para depois mostrar para eles que todas as palavras subsequentes que trazem questionamento quanto às atitudes errôneas da igreja, na sua convivência com os outros, na relação familiar, na questão das doutrinas que eles estavam vivendo de maneira errada, Paulo diz: tudo isso tem que ser a partir de uma dependência do Senhor, para que eu possa retornar a ter uma vida adequada. Mas ele diz: vocês são a igreja de Deus, vocês são santificados em Cristo e vocês são chamados para serem santos. Ok. Qual era a realidade desses crentes da igreja? Os crentes da igreja de Corinto eram pessoas que haviam sido tiradas do mundo, como todos nós, que cremos no Senhor Jesus. Crentes que não haviam abandonado completamente os seus costumes gentílicos, porque se tivesse, Paulo não teria questionado ainda o costume de alguns deles. Havia divisão dentro da igreja, havia relacionamentos quebrados entre marido e mulher, desrespeito aos líderes da igreja e, consequentemente, julgamento antibíblico de seus ministérios, forma de culto inadequada e até mesmo questionamento do ministério de Paulo. Contudo, como lhes disse, Paulo chega e diz: apesar de tudo isso, a graça de Deus
E o Deus da graça que age sobre vocês como igreja nos traz um motivo excelente, tanto de adoração, quanto de vida cristã aperfeiçoada. Vamos ver o que Paulo nos traz aqui no texto. A primeira coisa que ele nos mostra é que a graça de Deus, a excelente graça de Deus, que é Cristo Jesus, Ele é o nosso primeiro, maior e insubstituível motivo da nossa vida cristã, do nosso crescimento de fé e da nossa adoração. Verso de número 4, Paulo diz: sempre dou graças a Deus. Essa expressão, ela dá uma ideia de generalização e Paulo tem o hábito de fazer isso. Sempre, tudo, todos. E a palavra, ela não é simplesmente figurativa, mas ele está dizendo, olha, eu quando lembro de vocês, eu sempre dou graças a Deus. Eu tenho motivo de louvor. Apesar de todos os problemas, eles são crentes. Algo semelhante nós encontramos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, quando Paulo diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tudo, em tudo e sempre. Denotando essa constância de atitude e uma objetividade, uma disposição inabalável em adorar ao Senhor. Queridos, nós vivemos sempre momentos difíceis, principalmente por sermos servos de Deus em meio a um mundo tenebroso, um mundo caído que não gosta da mensagem que nós encontramos na palavra de Deus, questionam a alegria, satisfação, certezas que Deus nos traz através da fé em Cristo Jesus. Hoje em dia, estamos vivendo num mundo cheio de dificuldades por causa de uma enfermidade. Mas nada disso pode tirar de nós a alegria maior que o cristão tem. Cristo Jesus. Irmãos, essa atitude constante, sempre, em tudo, só é possível na vida de alguém que reconhece que Deus realmente é o autor e consumador da vida. Ele é o autor e consumador da minha esperança. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é o Rei do reino. Este é o verdadeiro Deus da história. O que motiva primordialmente Paulo na adoração cristã era a graça de Deus concedida àquelas pessoas. E ele diz, e essa graça tem nome, Jesus Cristo. No verso 5 ele diz, e vocês também fostes enriquecidos em tudo nele, porque em tudo fostes enriquecidos nele. Por mais que hajam dificuldades, ele estava abrindo os olhos dos crentes e dizendo, olhem para a riqueza que Deus tem colocado nas suas vidas e a seu dispor. Só pode ser enriquecido, nós sabemos muito bem, aquele que era sem riqueza. Aquele que se tornou rico é porque antes o seu estado era diferente. Nós somos pecadores e destituídos de qualquer capacidade para fazer o bem. Nós somos pobres em nossas próprias limitações. Mas quando em Cristo nós somos enriquecidos para a vida eterna. E é justamente nessa fraqueza que nós temos que nós encontramos a riqueza de Deus. A conversão é uma mudança, queridos. É uma troca de realidade. Nós estávamos mortos, fomos vivificados. Estávamos sem esperança, recebemos promessas. Éramos pobres, fomos enriquecidos. Por isso nós louvamos a Deus. Mas o homem, nós temos procurado muitas vezes motivos a mais para adorar a Deus.
Contudo, Paulo diz que o primeiro motivo é Cristo, é insubstituível. Mas na fé cristã e no meio cristão, nós vemos as pessoas procurando outras razões para adorar a Deus. Talvez nos milagres, na mensagem agradável, no conjunto coral ou um conjunto legal na igreja, um hino consagrado, um sentimento, quero ou não quero adorar, ou na prosperidade, ou na ausência de dificuldades, seja ela na financeira, dificuldade familiar, saúde, eclesiástica, o que quer que seja. O que Paulo coloca como objetivo principal da sua adoração é Cristo em vós. A riqueza de Deus iniciada em Cristo na vida de vocês. Contudo, pela bondade de Deus, a riqueza dele nos é concedida. É o maior e autêntico motivo para o louvor, que é Cristo Jesus. Mas Paulo nos fala aqui de outras riquezas que Deus nos dá também. Olhem aí no texto. Ele diz que Deus nos enriquece com toda a palavra. Bom, ele não está se referindo somente a essas palavras que ele agora traz aos irmãos através da epístola, através da carta. Ele está se referindo à palavra de Deus. A palavra de Deus que eles tinham até aquele tempo, o Antigo Testamento, e a palavra de Deus que estava sendo escrita nesse momento inicial da igreja, e Paulo sabia que Deus o usava e o inspirava para isso, como também ele vai reconhecer os escritos de Pedro como inspirados, e assim nós vamos encontrar a palavra de Deus. Paulo diz: em tudo vocês têm sido enriquecidos com a palavra, as santas escrituras, o único e verdadeiro instrumento para a libertação e salvação do homem. Aquela palavra que nos torna sábios para a salvação. Como diz Paulo em 1 Timóteo capítulo 3. A palavra de Deus que nos enriquece é a única eficaz e autorizado instrumento para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Esta palavra que Deus nos dá e nos enriquece é aquela que nos faz homens de Deus perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. E Paulo abre os olhos dos irmãos e diz a eles: olha, agradeça a Deus e cresçam na sua fé, confinem a sua vida e dependência ao Senhor, caminhem em fé, porque Deus tem enriquecido vocês. Com Cristo Jesus, e Deus tem enriquecido vocês, igreja, com a sua palavra. Mas o texto não termina aí. Ele diz que Deus tem enriquecido a igreja com todo o conhecimento, com todo o entendimento da verdade. Sabe, queridos, ler a Bíblia não significa necessariamente entender as Sagradas Escrituras e conhecer plenamente Deus. A não ser que o Espírito de Deus nos habilite para que nós tenhamos entendimento da sua verdade, isso é obra do Espírito. Paulo vai falar a respeito disso na segunda carta aqui, quando ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito Santo, que a todas as coisas perscruta. Nós não temos recebido o Espírito dos homens, mas o Espírito de Deus, que discerne as coisas de Deus. E assim nós entendemos, nós conhecemos a verdade de maneira profunda. A igreja do Senhor Jesus é aquela que tem o privilégio não só de ter a palavra, mas de andar na palavra, de conhecer a palavra, de ser pastoreado pela palavra, de ser alegrado pela palavra, de ser confrontado no pecado pela palavra. Mas tudo isso é porque essa palavra nos traz o conhecimento do amor de Deus para conosco, da bondade de Deus para conosco. E nós temos que fazer assim um acolhimento sincero, um acolhimento responsável da palavra de Deus que nos foi dada para o nosso enriquecimento. Mas também para que estejamos crescendo e adorando ao Senhor.
Paulo nos fala uma razão a mais que ele tem de adoração. Ele diz, porque o testemunho de Deus tem sido confirmado em vós. A ideia de testemunho de Deus confirmado, os testemunhos de Deus estão contidos aqui na Escritura. Os testemunhos de Deus são as promessas do Senhor. Essas promessas que foram feitas durante toda a história da raça humana. Estas promessas de Deus que jamais falham. Essas promessas de Deus que no devido tempo Deus abre os olhos do seu povo e eles olham e dizem, olha só o que Deus está nos dizendo, está acontecendo isso. É o testemunho de Deus a respeito da sua bondade confirmado na vida dessas pessoas. Existem momentos na nossa vida, irmãos, que nós precisamos descansar na promessa de Deus e esperar a confirmação daquilo que Deus é e daquilo que Ele promete e daquilo que Ele faz na nossa própria vida. A igreja do Senhor Jesus, ela é o verdadeiro testemunho de Deus. Ela foi escolhida pelo Senhor, cada um de nós, individualmente, para que Deus pudesse tornar eficaz a sua graça salvadora e sermos nós o testemunho como agentes de Deus no seu reino. O testemunho inquestionável de que a palavra de Deus pode ser experimentada e pode ser comprovada. Testemunho que demonstra aos homens o poder de Cristo em nós. A igreja de Corinto era o testemunho de Cristo confirmado neles. Esta igreja é o testemunho de Cristo confirmado em suas vidas. E o texto diz no verso 5, de modo que não vos falte nenhum dom. Essa palavra, dom, ela tem um significado bem específico na Escritura. O dom é a capacitação sobrenatural concedida por Deus para o serviço cristão, como forma de adoração, como forma de louvor. Quando nós cremos em Cristo, pela palavra temos os olhos abertos, pelo Espírito nós podemos conhecer, somos enriquecidos pela essa palavra, esse chamado do Evangelho, e agora o Senhor nos salva e nos dá habilidades para vivermos como igreja. Ele não simplesmente diz para nós, vivam como igreja. Ele diz, vivam como igreja, com os dons, as capacitações que eu concedo a vocês para que haja trabalho correto, adequado, abençoador. Caso contrário, será serviço e esforço humano. Mas quando nós usamos o que Deus nos dá, essa habilidade sobrenatural, nós fazemos segundo o poder que Deus nos concede, para sermos bênção na vida do outro. E é exatamente por isso que Deus nos salva, para o serviço e o louvor dele. Mas o texto ainda fala algo mais sobre motivos pelos quais os crentes geram alegria em Paulo. Porque eles experimentaram Cristo Jesus, que é o motivo maior de adoração. Eles foram salvos. Eles são aqueles que têm recebido o Evangelho de Deus, a palavra de Deus. O testemunho de Cristo tem sido confirmado na vida deles. E Deus ainda tem lhes dado presentes espirituais para que eles possam ser crentes abençoadores. Mas o texto diz também que um dos motivos maravilhosos que a igreja tem para adorar a Deus e viver de maneira piedosa, com fé crescente, com fé fervorosa, é a esperança de Cristo e o mundo vindouro. É isso que é dito no verso 7, na parte B. Diz, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta ideia de aguardar Cristo, ou a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, se refere à segunda vinda de Cristo. Aquele que veio a primeira vez para fazer a obra expiatória e eficaz, mas que prometeu que voltaria
e todo olho veria. Todos perceberiam. Aquele Jesus Cristo que voltaria, e Paulo em Filipenses capítulo 2 diz que todo joelho haveria de se dobrar diante dele e toda a língua confessar que ele é Senhor. Esse Cristo deve ser aguardado. A ideia de aguardar aqui, essa palavra, ela significa uma esperança, uma ansiosa esperança. Uma esperança cheia de confiança. Uma esperança não estática, mas responsável. Aguardar a revelação de Deus é como se algo estivesse encoberto aos nossos olhos e por um instante será descoberto e causará grande espanto. Mas não desespero, e sim satisfação para a igreja do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 24, nos fala a respeito da sua volta, ele traz ênfase de estarmos preparados para recebê-lo. Essa é a mensagem que encontramos em Mateus 24 e 25. A vinda do Senhor será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Por isso, no capítulo 24 de Mateus, no verso de número 42, diz: vigie. Depois o texto diz, verso 44, fiquem apercebidos. Depois no capítulo 25, do verso 1 ao 13 de Mateus, diz: como virgens prudentes que aguardam um noivo, aguardem. E no capítulo 25, a partir do verso 14, diz: como servo que cuida dos talentos concedidos por Deus. Todas essas palavras, essa mensagem múltipla do Senhor Jesus, que envolve a segunda vinda, tem a ver com estar preparado porque Cristo vem. E isso tem a ver com santidade, irmãos. Isso tem a ver com vida cristã preparada. Paulo, Pedro, João, o autor de Hebreus, todos mencionaram a volta de Cristo e nos conduz a investir para estarmos prontos para esse momento glorioso. E sempre a ideia de estarmos prontos é em santidade. Investir e crescer em fé, irmãos, tem a ver com preparar-nos cada vez mais para nos encontrarmos com o Senhor. E isso tem a ver com santidade. A volta de Cristo é a consumação da obra de Cristo a nosso favor. Quando Ele vai nos dar tudo de novo. Você já pensou, Senhor, prepara-me para que quando o Senhor voltar, haja o mínimo possível para ser transformado na minha vida, porque o Senhor já está transformando hoje, dia a dia. Porque eu tenho buscado no Senhor fidelidade e santidade. Paulo, nesse texto, está glorificando a Deus porque Cristo voltará e consumará a obra na vida daquela igreja. Essa igreja somos nós. Esta mesma expectativa, irmãos, do regresso de Cristo, deveria caracterizar a igreja de Cristo Jesus hoje. Nós devemos hoje estar aguardando Cristo Jesus. Se a igreja não fala muito da volta de Cristo, e se a igreja não se preocupa com isso ao ponto de estar saudável, sendo santificada dia após dia, é provável que exista problemas espirituais aí. Um autor cristão muito conhecido, teólogo, chamado Anthony Huckman, num livro de escatologia, ele fala a respeito da volta do Senhor Jesus. E ele diz que quando a igreja não está tratando desse tema e nem se preocupando com a volta do Senhor Jesus, a igreja está doente, está adoecida. E ele fala até mesmo por causa as motivações que levam a igreja muitas vezes a agir assim. Ele diz, olha, às vezes a igreja está tão preocupada com as coisas materiais que ela se esquece disso. Ou muitos cristãos não creem num regresso literal de Cristo. Ele diz, e às vezes até creem, mas colocam isso para um futuro tão distante, como se eles pudessem
não esperar o Senhor Jesus. Irmãos, sejam quais forem as atitudes, a perda da expectação, da expectativa da segunda vida de Cristo, é um sinal de enfermidade espiritual muito séria da igreja do Senhor Jesus. Nós devemos redescobrir a alegria da expectativa da consumação da obra de Cristo, quando Ele volta para buscar a sua igreja, para nos transformar de maneira plena. E nós devemos ter isso, Paulo, essa expectativa ansiosa, confiante e responsável. Filipenses capítulo 1, verso 6, Paulo diz: eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amados, nós devemos investir na vida de adoração a Deus, no crescimento da nossa fé cristã, na santidade cristã, porque a obra de Deus tem sido feita a nosso favor. O próprio Cristo nos foi dado como Salvador, e esta é a nossa confiança. Concluindo, amados, momentos de tensão, de dificuldades, de perseguição, momentos de dúvidas causadas por causa de ansiedades que as circunstâncias causam em nós, como esse tempo que temos vivido. Nós corremos o grande perigo de virar os nossos olhos para o lado errado. Mas o nosso objetivo, irmãos, a nossa motivação maior para adorarmos a Deus e termos uma vida adequada na presença do Senhor é o fato de Deus nos ter sido dado em Cristo Jesus. A bênção desse Deus maravilhoso nos dá a sua palavra, que nos transformou. Essa palavra que nos torna testemunhas vivas da graça de Deus manifesta no mundo. E que esse Deus tem algo ainda muito maior reservado para nós do que aquilo que estamos vivendo agora. Estes motivos devem nos conduzir numa vida de santidade, de piedade, de comunhão verdadeira e edificante com Deus. Que Deus, na sua graça, abençoe a sua igreja, hoje e para tudo sempre. Oremos, irmãos. Ó Pai, nós te agradecemos pelo grande privilégio que temos, Pai, que temos tido os nossos olhos abertos. Quando ainda éramos pecadores, o Senhor nos amou e no tempo e na história abriu os nossos olhos para que pudéssemos conhecer a Jesus, o teu Filho verdadeiro, e através dele ter a vida eterna. Te agradecemos pela salvação. Te agradecemos pelo teu pastoreio através da tua palavra e do teu Espírito. Agradecemos a Deus porque a nossa esperança é de um mundo maior, melhor e eterno contigo nos céus. Ó Deus, mantenha tudo isso nos nossos corações, toda essa verdade na nossa mente, Senhor, para que isso seja a nossa motivação para vivermos em santificação, em verdadeira fé, como instrumentos nas tuas mãos de adoração e proclamação do teu Evangelho. Abençoa a tua igreja, em nome de Jesus.